Bom, falando um pouquinho sobre os FODMAPs, né, que tem sido muito falado na síndrome do intestino irritável, o que são os FODMAPs? Na verdade, são moléculas pequenas de carboidrato que não são absorvidos no processo digestivo. Então, elas chegam lá no intestino grosso, no cólon, e são fermentados por bactérias. E aí isso vai dar um desconforto de gases, distensão abdominal, às vezes diarreia, aquelas diarreia mais explosivas, né? Então a gente tem que entender quais são esses alimentos ricos em FODMAPs para restringir na alimentação quando o paciente tem muito essa queixa de distensão de gases e diarreia. A sigla FODMAPs, para vocês entenderem, significa fermentáveis de oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo e polióis. Então, quais alimentos fazem parte desses grupos, né? Então, oligosacarídeos são os frutanos, como por exemplo o trigo, a cebola, o centeio, o alho. Disacarídeo, nós temos a lactose, por exemplo. Então, os laticínios, todos os lácteos e os derivados contêm a lactose que vai fazer essa fermentação. Monossacarídeo, nós temos a galactose, por exemplo, que tem muitos alimentos que são os galactanos, como o repolho, como a lentilha, o feijão, grão de bico. Então, são alimentos que vão fermentar quando o paciente tem essa má absorção desse carboidrato. Nos monossacarídeos, nós também temos a frutose. Então, frutas que são ricas em frutose também vão causar esse efeito, como, por exemplo, maçãs, peras, manga, melancia, né? Então, nós temos que retirar essas frutas desses pacientes sintomáticos. E temos também os polióis, né? Que vão agregar aí para essa fermentação e o desconforto. Quais são os alimentos ricos em polióis? Principalmente os adoçantes, como xilitol, eritritol, sorbitol, e também temos alguns alimentos como ameixa, cogumelo. Então é um quadro que, principalmente se o paciente tem uma síndrome do intestino irritável, é um desequilíbrio de microbiota intestinal, né? Então nós temos que trabalhar essa microbiota, retirar esses alimentos mais fermentáveis, para então entender a individualidade de cada paciente, porque nem todo mundo vai ter todos os sintomas com todos esses alimentos. Então a estratégia é retirar de início, trabalhar microbiota e depois ir reintroduzindo, tá bom? Então, só a retirada não vai resolver o problema da síndrome do intestino irritável. Nós temos que tratar a causa. Nós temos que trabalhar sempre o intestino. Então, eu falo que o processo de limpeza é o primeiro passo. Trabalhar a microbiota intestinal faz parte desse processo. Retirar esses alimentos de início também, mas nem todo mundo vai ter o desconforto com todos esses alimentos. Então, a individualidade sempre precisa ser observada e aplicada para retirar ou reintroduzir os FODMAPs. Então, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre essa questão dos fermentáveis e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!